Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. Sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias, com o tema Concessão de Rodovias Bloco 3, Obras, Serviços, Investimentos e Oportunidades de Desenvolvimento. Damos boas-vindas ao nosso palestrante, o diretor-presidente da concessionária de rodovias Caminhos da Serra Gaúcha, Ricardo Pérez. Confiram agora nos telões as marcas que patrocinam e apoiam a RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos para ouvirmos a saudação do presidente Celestino Louro. Bom dia muito especial, nosso prefeito de Caxias do Sul, Adilado de Domênico, presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Marisol Santos, nosso secretário estadual adjunto de Parcerias e Concessões do Estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Ribeiro Fajardo. Obrigado pelo prestígio de estar aqui conosco nesse final de manhã de hoje. O presidente da CSG, nosso palestrante, engenheiro Ricardo Pérez, ex-presidentes desta casa, conselheiros, em grande número aqui presentes, a imprensa, que também repercute e manifesta para a comunidade as nossas pautas e as nossas bandeiras. As senhoras e senhores, bom dia e obrigado por escolherem estar aqui conosco na manhã de hoje. É com alegria que compartilhamos o desempenho da SIC Caxias na 26ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, conduzida pelo Jornal do Comércio. E um grandioso evento realizado em Porto Alegre na última terça-feira, a pesquisa revelou que a SIC Caxias conquistou uma posição de muito destaque no ranking, sendo reconhecida como a 4ª entidade empresarial mais lembrada na lembrança e na preferência de gestores e executivos gaúchos. É a única entidade do interior do Rio Grande do Sul a figurar na categoria Entidade Empresarial. Esta ascensão na pesquisa ressalta não apenas a relevância da SIC Caxias como uma entidade de renome no cenário empresarial gaúcho, mas também a confiança depositada na nossa entidade pelos líderes e tomadores de decisão de todo o Estado. Acreditamos que esse resultado é uma prova do comprometimento incansável da SIC, bem como da dedicação e do apoio contínuo dos nossos diretores, conselheiros e associados, parceiros, integrados e de toda a nossa equipe interna. Estamos realmente honrados por este reconhecimento e reafirmamos o nosso compromisso em continuar servindo e representando os interesses da comunidade empresarial de Caxias do Sul e, por que não, de toda a nossa região. Senhoras e senhores, hoje nós contamos com a ilustre presença do diretor-presidente da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, engenheiro Ricardo Pérez,
a quem novamente damos as boas-vindas à nossa SIC. Meus caros, percebam que esta RA é mais uma daquelas oportunidades que nos permitem destacar a importância da infraestrutura rodoviária em nossa região e os avanços que são necessários realizar para dotá-la de melhores condições. Ou melhor, de condições compatíveis com a relevância econômica e social que toda a Serra tem. Vocês sabem quanto o tema infraestrutura tem sido relevante na pauta da SIC Caxias ao longo de décadas e décadas. Temos uma luta histórica, praticamente desde a nossa fundação, na defesa por mais investimentos em infraestrutura. E antes de passar a palavra ao Ricardo, para conhecermos os detalhes do programa de concessões do Bloco 3, gostaria de recordar o cenário desafiador, histórico, repito, que enfrentamos em relação à precariedade das nossas estradas. É consenso, acredito, que as condições inadequadas representam não só um risco à segurança dos nossos usuários, mas também um incrível obstáculo ao desenvolvimento econômico de toda a nossa região. Olha um absurdo que chegamos em relação à situação das nossas estradas. Chegamos ao ponto de banalizar a expressão curva da morte. Isso mesmo, curva da morte é um ponto de referência entre a maior cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul e a capital do estado do Rio Grande do Sul. Realmente, isso deve ficar no passado. Pois bem, empresas enfrentam custos elevados no transporte de mercadorias, enquanto a falta de serviços ao longo da estrada dificulta a vida de cada usuário. Contudo, graças às primeiras medidas e aos investimentos da CSG, já conseguimos vislumbrar o início de uma transformação. Por isso, como já nos manifestamos em todas as oportunidades possíveis, a concessão do bloco de estradas do Bloco 3 representa um marco muito importante para toda a Serra Gaúcha. Com o avanço do programa de concessões, a CSG é, agora, a depositária de todas as nossas expectativas. Queremos ver estradas sendo revitalizadas e duplicadas, sinalização adequada sendo instalada e medidas de segurança sendo implementadas para garantir viagens mais seguras a todos nós. E isso tudo tem custo. Um custo que o governo do estado admitiu que não pode arcar. E como o desenvolvimento requer logística e a segurança, boas estradas, teremos que fazer a nossa parte. Portanto, a presença do Ricardo hoje aqui é uma oportunidade para selarmos esse comprometimento e esforço em melhorar a qualidade das nossas rodovias. Nós sabemos, Ricardo, que há muito para ser feito, mas estamos confiantes de que continuaremos a avançar em direção a uma infraestrutura rodoviária de excelência em um curtíssimo espaço de tempo. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Hoje, quem está conosco na vitrine da associada é a empresa Guarda Brasil. A Guarda Brasil possui mais de 40 anos de experiência nos Estados Unidos e soluções flexíveis de alto armazenamento para você ou para a sua empresa. Conta com uma excelente infraestrutura de segurança e asseio para garantir a integridade de seus bens.
Além disso, tem outros benefícios como coworking, escritórios, gerenciamento de correspondências, mercadorias e registro fiscal. Conheça e visite a Guarda Brasil. Antes, então, da palestra, a gente tem 2 recados especiais. A gente tem as perguntas que são tradicionalmente feitas pelo aplicativo do Slido. E caso tenha interesse em manifestar-se ao microfone, orientamos que seja breve e atente-se ao tema da RA de hoje. E também, durante a palestra, por favor, nós pedimos que permaneçam em silêncio, que ao final a gente tem um momento das perguntas também, e vocês também podem conversar com o palestrante no final da nossa RA SIC Caxias. E para continuar, então, falando sobre mecanismo contratual, fiscalização, monitoramento governamental e apresentação das principais obras para a região, convidamos ao palco o nosso palestrante, Ricardo Pérez. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Bom dia a todos. Estradas bem sinalizadas, seguras, respeito ao nosso cliente sempre, diálogo, transparência. Isso é o que norteia a nossa companhia. Somos a concessionária Camisa Serra Gaúcha, CSG. Nós administramos 271,5 km de rodovias aqui no Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, que vai desde o Vale do Caí até aqui a Serra Gaúcha. Agradeço aqui a oportunidade de poder explanar um pouco sobre o nosso trabalho, uma prestação de contas simples, ao Celestino pelo convite, e espero demonstrar a vocês aqui um pouco do que a gente faz e tem por missão fazer aqui na nossa concessão. Eu vou fazer uma breve apresentação repartida em 2 pedaços. O primeiro seria uma prestação de contas simples, do que a gente executou até então. A gente está passando por uma fase de mudança da concessionária. A gente tem o primeiro ano da concessão, que são os trabalhos iniciais, e agora, a partir do segundo ano, inicia-se a parte de restauração rodoviária, Então, uma breve apresentação do que a gente já fez, e na sequência eu gostaria de mostrar para os senhores aqui o nosso esboço de projeto geométrico para a duplicação do contorno de Caxias e da ligação entre Garibaldi e Farroupilha, que são os nossos principais compromissos de serem entregues ao final do 3º ano da concessão. Bom, aqui rapidamente nós administramos, são 6 rodovias, Desculpa. Que é a R-122, a 240, a 287, a 446, a 453 e a BRS-470, que é uma rodovia federal que está conveniada aí ao governo do estado e foi nos passado como fazendo parte da nossa concessão. Sobre a concessionária, essa daqui é a nossa estrutura societária. A gente tem como sócios duas empresas já bem conceituadas no ramo rodoviário. Temos aqui a Gregor Participações, que é do grupo Greca Asfaltos, e a Silviberto, que é do grupo Neovia. 50% de participação de cada companhia. Aqui um breve resumo. Desculpa. Aqui, só informações importantes aqui que a gente tem sobre o contrato. A gente participou do leilão em 13 de abril de 2022, assinamos o contrato em 22 de dezembro de 2022 também, e a assunção rodoviária, ou seja, o momento em que a gente assumiu efetivamente a concessão, foi em 1 de 2 de 2023. Por isso que agora, em 31 de janeiro passado, completou o primeiro ano de concessão, E a gente, para poder assinar o contrato, os sócios tiveram que integralizar efetivamente na concessionária 283 milhões de reais, valores esse de dezembro de 2022. E tivemos que deixar junto ao governo do estado, ao nosso poder concedente, um seguro garantia de 410 milhões de reais.
eu sempre chamo a atenção de que é a nossa garantia de que a gente veio aqui para trabalhar e fazer acontecer e não simplesmente fazer de conta, né? Aqui está a nossa garantia. Se nós não executarmos o que tem que ser executado, nós seremos acionados com essas garantias, né? Aqui é o nosso trecho. Aqui tem uma... Começa aqui o nosso trecho lá na 116, com a 240. Ela segue sentido oeste, passando por Montenegro, Capela de Santana, até chegar na 386. A partir de Portão, começa a RS 122 e ela vai continuamente subindo ali por São Sebastião do Caí, São Vedelino, Farroupilha, Caxias, Flores da Cunha, Antônio Prado, até entroncar novamente na 116, ali em Campestre da Serra, próximo à Vacaria. E o anel aqui, que a gente chama de anel aqui da Serra, né, que é a 453, entre Garibaldi e Farroupilha, a 470 entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, e a 446 entre Carlos Barbosa e São Vedelino. O nosso trecho tem 271,5 km. Esse daqui é o nosso cronograma simplificado de duplicações que temos que entregar de acordo com o nosso contrato. Nós temos um ciclo único de investimentos, que ele vai do ano 3 até o ano 7 da concessão, e temos que duplicar 120 quilômetros de rodovia. As rodovias que começam a ser entregues a partir do 3º ano da concessão, ou seja, até janeiro de 2026, é o contorno de Caxias e a ligação entre Garibaldi e Farroupilha na 453, além da travessia urbana lá no Vale de Montenegro. Os demais trechos que estão ali coloridos, eles seguem uma certa sequência do ano 4 até o ano 7, que seria basicamente ali todo esse anel aqui da serra, ele vai ser duplicado até o final do 7º ano, e lá no Vale, 240 entre Portão e o entroncamento com a 386. Então ali vai ter uma sequência, vamos dizer, lógica e operacional de duplicação desses trechos, e a gente encerra no 7º ano da concessão. Além da duplicação, a gente também tem por obrigação triplicar rodovias. Então, alguns trechos que hoje são duplo vão passar a ser triplo. São 3 faixas de rolamento em cada sentido da rodovia. Que seria aqui a ligação entre Caxias do Sul e Farroupilha, que hoje é pista dupla, ela vai ser triplicada, vai ter uma faixa a mais de rolamento em cada sentido, além também de uma ciclovia e vias marginais. A travessia urbana de Farroupilha, que hoje já é duplicada, ela também vai receber uma outra faixa de rolamento, então ela passa a ser tripla. E a BRS 470, que ela vai ser duplicada a partir do 4º ano, ela também vai receber uma outra faixa de rolamento lá no 7º ano. Então, no 7º ano, a 470, desde o acesso ali a Bento Gonçalves até 2,5 km à frente, que seria na Tela Sul, ela passa a ser pista tripla. E aqui no Vale, a gente tem que triplicar a 240, que hoje ela é dupla, desde São Leopoldo até Portão, ela passar também a ser pista tripla. Aqui é um quadro de quantitativos simplificado das nossas obrigações aqui durante os 7 anos primeiros, que são as nossas obras de ampliação de capacidade e duplicação. O principal item aqui, a gente estima que esses investimentos devem ser em torno de 4,6 bilhões de reais durante os 30 anos. E os primeiros 7, que é o ciclo de investimento pesado que nós temos, que vamos começar em breve, representa aproximadamente 2,8 bilhões de reais. Aqui é a localização dos nossos pontos de cobrança de pedágio. Nós substituímos as praças convencionais de pedágio por pórticos de free flow, né? Eles estão localizados aqui em Capela de Santana, em São Sebastião do Caí, aqui na Serra já em Carlos Barbosa e Farroupilha, em Antônio Prado e IP. Antônio Prado é o primeiro pórtico de free flow que está em operação desde 15 de dezembro. Ele serve como pórtico piloto para que possamos, então, colocar em operação os demais 5, que deve acontecer até o final desse mês aqui. As tarifas estão aqui. São os valores que vão ser cobrados assim que entrarem em operação, né? São Sebastião do Caí, R$ 12,30, Antônio Prado, R$ 8,60, IP, R$ 8,60, Capela de Santana, R$ 9,00, Farroupilha, R$ 10,70 e Carlos Barbosa, R$ 9,90. São preços por eixo ou de um veículo pequeno. A motocicleta paga metade desses valores.
Aqui são os recursos que nós temos hoje para operar a rodovia. Nós temos um centro de controle operacional ali em Farroupilha. Temos 5 bases operacionais ou bases de atendimento ao cliente, onde ficam estacionados os guinchos, as ambulâncias, para poder fazer os socorros que são necessários. Temos 2 guinchos pesados, 3 guinchos leves, 5 ambulâncias, sendo uma reserva. Dentro da ambulância vai sempre um motorista e 2 resgatistas. E temos também um médico 24 horas no nosso CCO ali em Farroupilha. Temos 3 veículos de inspeção rodoviária, são aquelas saveiros que ficam circulando 24 horas por dia, ininterruptamente, durante 7 dias por semana, para observar qualquer anomalia na rodovia e chamar o socorro adequado. Temos 2 caminhões-pipa para prevenção de incêndio, 2 carretinhas para transporte de animais, uma carretinha equipada com atendimentos a emergências ambientais, uma caminhonete também 24 horas por dia rodando, que são supervisores, que são mais experientes, e 5 PMVs móveis que nós transportamos quando tem algum acidente, alguma necessidade, colocamos essa carretinha com um painel de mensagem, onde é feito ali a sinalização para o nosso cliente. Esse aqui é um exemplo de uma base de atendimento ao cliente, ou uma BSO. Aqui, basicamente, ela tem uma edificação, metade dela é para o nosso cliente, o nosso usuário, onde tem banheiro limpo, água potável, ar-condicionado, internet e todo o atendimento. E a outra metade fica disponível para o pessoal ali de operação, para os guinchos e ambulâncias que estão ali estacionados. Aqui é por dentro de uma BSO nossa, né? Aqui tem a parte do usuário, ao centro aqui é a parte onde fica reservado ao pessoal operacional e, por fim, ali o estacionamento dos veículos de operação. Aqui é a nossa BSO de Farroupilha. Ela difere um pouquinho porque ela tem aqui, na parte de baixo é uma BSO comum e na parte de cima fica o nosso CCO, onde toda a operação da rodovia é comandada por ali. É o que mostra aqui. E esse daqui é o nosso CCO, onde as pessoas ficam ali operando os guinchos, a ambulância, administrando a operação da rodovia como um todo. Aqui é a parte da gerência operacional e aqui é a parte no auditório que nós temos a parte de cima para treinamento dos nossos colaboradores. Isso daqui é o que a gente executou resumidamente durante o primeiro ano da concessão. Eu sempre chamo muita atenção aqui sobre essa primeira parte, que é a recuperação do pavimento. A gente utilizou 105 mil toneladas de massa asfáltica, composta basicamente entre asfalto e borracha, que foi a grande maioria, ou por polímero, né? Até um colega nosso na reunião anterior ele questionou sobre espessura de asfalto. Esses 2 materiais, tanto borracha quanto polímero, eles garantem uma qualidade maior, é mais duradouro, com uma espessura menor você consegue fazer às vezes uma espessura maior em materiais menos nobres, né? E o interessante é que esse material, o asfalto com borracha, a gente conseguiu tirar 189 mil pneus de veículos do meio ambiente, porque essa borracha ela é utilizada na confecção do cimento asfáltico de petróleo. Sobre a operação, as nossas viaturas, elas rodaram 810 mil quilômetros de rodovia, atendemos 5.787 atendimentos de pane mecânica, 1.308 atendimentos de emergências médicas, 20 mil atendimentos do nosso CCO e 19 mil ligações do nosso 0800. No ano passado, no primeiro ano, nós disponibilizamos aqui para a concessionária 270 milhões de reais, sendo 220 milhões de reais em forma de investimentos e mais 50 milhões de reais na operação da rodovia. Nós arrecadamos nesse primeiro ano em torno de 75 milhões de reais. Então aqui começou a se fazer uso daqueles recursos que os acionistas aportaram para assinar o contrato. Aqui um ponto que sempre chamando a atenção, que dentro do valor que a gente arrecada, e do nosso resultado, nós temos também que recolher tributos. Esses aqui são os tributos federais e municipal. Então nós recolhemos durante o primeiro ano 16 milhões de reais, aqui incluindo imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e o ISS que vão para todas as prefeituras, que deu 4 milhões e 90 mil reais de ISS para as prefeituras. Esse ISS é distribuído de acordo na proporção de cada município é atravessado pelas nossas rodovias. Também temos aqui os encargos sociais, previdenciários, mais 4 milhões e 600 mil reais. E também chamamos a atenção aqui o que a gente
entende como também participando do ICMS, alguma coisa em torno de 15 milhões e 300 mil reais, que se refere aos 85 milhões e 300 que nós usamos em forma de recursos, de materiais que foram adquiridos. Aqui algumas fotos, eu vou até mostrar bem rápido, que vocês, como são daqui, devem prestar mais atenção do que nós mesmos aqui, né? Aqui é a 122, aqui à esquerda como estava antes, e agora depois de a gente fazer a atuação na rodovia. 122 também. 122. Aqui é lá no entroncamento com a 116. 122. A 470, entre Bento e Carlos Barbosa. A 453, entre Bento e Farroupilha. Aqui sobre as defensas metálicas, que a gente teve que fazer toda a recomposição das defensas metálicas, né? Então ficou da forma como está aqui agora. Obras de arte especiais, que são as nossas pontes e viadutos, também foram todos eles dado uma sobrevida, ou seja, a gente restaurou essas obras de arte. Aqui a 240, lá no Vale. A 446, aqui na Serra. A 287 também, que foram uma das piores que estavam quando a gente assumiu a concessão. Aqui alguma exemplo de sinalização e barreiras metálicas. Aqui a ponte sobre o Rio das Antas também, a gente também fez a revitalização dessa ponte. Passarela metálica. Ponte na 446. Esse aqui foram aqueles incidentes que ocorreram no ano passado, principalmente no mês de novembro. Caíram várias barreiras aqui no nosso trecho, vocês todos devem se lembrar. Caxias ficou ilhada naquele momento, você não tinha ligação nem para o sul, nem para o norte, nem por meio da nossa concessão, nem pela 116, estava tudo ilhado. Aqui eu só chamo a atenção que foi mostrar a agilidade da nossa concessão. O deslizamento, um deles principais aqui aconteceu em 18 de novembro e nós liberamos no dia 20. Então ficou dois dias esse ponto congestionado, trancado. Esse daqui foi em 2 dias, lá no KM81 da 122, que é a ligação norte aqui de Caxias. E esse daqui é o maior de todos, na 122, que demorou ali 7 dias para ser liberado. Esse foi o maior de todos. Nesse período, houve 49 deslizamentos ao todo na nossa concessão. Aqui eu só levantei aqueles que foram mais representativos, né? Só falar um pouquinho do Free Flow, que nós instalamos aqui no nosso trecho. Aqui, basicamente, a gente sempre mostra fisicamente é o nosso pórtico, é o pórtico metálico, né? Aqui está olhando ele de frente, aqui de lado. Aqui onde ficam todos os equipamentos que fazem a identificação dos veículos. Todos eles têm ao lado essa edificação que é chamada sala técnica, é onde ficam os computadores, é o cérebro ali do Free Flow. E em todos os nossos pórticos de Free Flow existe antes um pórtico, que a gente chama de pórtico de aproximação, ou pórtico de sacrifício, que a função dele é orientar o nosso cliente de que ele vai passar por um ponto de cobrança e a maneira como ele faz para fazer o pagamento. Além também de servir como limitador de altura e evitar que uma carga alta demais passe pelo pórtico de Free Flow, onde estão todos os equipamentos ali do pedágio, né? Aqui, basicamente, o que o Free Flow oferece de vantagens é o menor impacto ambiental, menor custo de operação do Free Flow, não há necessidade de desapropriação, o pórtico ele se encaixa perfeitamente na faixa de domínio, não causa engarrafamentos, o fluxo é livre, as pessoas não precisam parar para fazer pagamento. Por conta disso, é o menor tempo de viagem. Temos o menor custo de implantação também do Free Flow, além da operação dele. Temos a possibilidade de tornar a tarifa mais próxima ao que o usuário utiliza da rodovia. Esse é um segundo passo que nós temos ali pela frente, que é colocar mais pontos de cobrança e quebrar essas tarifas concentradas num único ponto. E, por fim, o menor estímulo à fuga. A fuga de pedágio ela é danosa a toda a concessão e a todos que ali pagam a sua participação, o seu pedágio, né? Quando você começa a cobrar tarifas menores, concentradas, você desestimula a pessoa a procurar um caminho alternativo.
Aqui só gostaria de chamar a atenção dos senhores que no nosso contrato também já faz parte dele. A gente só precisa fazer um estudo até o 5º ano da concessão, que é a inclusão da BRS 470 entre Nova Prata e Bento Gonçalves. É um trecho que já está no contrato, ele só espera estudos e a comprovação de que realmente ele é viável para entrar na nossa concessão. Para o 2º ano, que é isso que a gente está começando agora, isso aqui é só uma estimativa de investimentos em torno de 160 milhões de reais e mais 56 milhões de reais para a operação da rodovia. Essa primeira parte é uma prestação de contas do que a gente executou durante o 1º ano. Eu vou passar um pouquinho a palavra aqui para o Gabriel Fajardo, o secretário adjunto da Secretaria de Parcerias, para fazer também um apanhado dele sobre a concessão. E na sequência daí eu volto apresentando ali os projetos funcionais de duplicação. Bom, bom dia a todos. Agradecer em especial o convite da SIC, do Celestino, nosso prefeito, vereadores. Fazer uma fala rápida, até porque o palestrante hoje aqui é o Ricardo, em nome da Caminhos da Serra Gaúcha. Nosso objetivo aqui, enquanto Secretaria de Parcerias e Concessões, é colocar primeiramente o governo do Estado à disposição do setor empresarial de Caxias, para que a gente possa sempre permanecer em diálogo, né? Estávamos falando agora há pouco quanto que a concessão ela é um instrumento para a realização dos investimentos que a gente deseja. Ela não é um fim em si mesmo e o contrato, na verdade, é um ponto de partida, né? Então, a gente vai ter sempre uma constante adaptação daquela demanda da população, dos municípios, né, do setor empresarial, porque, no final das contas, são vocês que vivem a realidade dessas rodovias no dia a dia. Então, a Secretaria de Parcerias e Concessões hoje ela é responsável pela fiscalização desse contrato, né, pela fiscalização das obras que são realizadas. Então, nós percorremos todo o trecho da concessão rodoviária semanalmente, e agora inclusive nós estamos em processo de contratação de uma empresa que vai fazer a fiscalização desse trecho para a gente, né? Então a gente vai ter uma empresa dedicada para poder verificar todas as eventuais incorreções, eventuais falhas da concessionária, para que a gente possa sempre aprimorar a prestação desse serviço. Fechando o ano, né, que a concessão fez agora em fevereiro, nosso saldo é muito positivo da parceria com a concessionária. A gente inovou, o Rio Grande do Sul acaba sendo o primeiro estado a ter 100% das suas rodovias com pedagiamento eletrônico dentro de um processo experimental, né? Então a gente está, nesses 2 primeiros anos, experimentando essa metodologia da cobrança automática, com um primeiro pórtico que começou em Antônio Prado com muito sucesso. A gente tem uma inadimplência muito baixa, né, de cerca de 8% hoje, mais ou menos, de inadimplemento por parte dos usuários, o que garante que a gente consiga ter economia de recursos, já que a gente está diminuindo o custo operacional das praças de pedágio, ganhos ambientais, ganhos de tráfego, aquilo que o Ricardo pincelou aqui. Nesses 2 anos, a gente vai seguir fazendo estudos, o objetivo é que a gente possa aprimorar esse método de cobrança. A gente precisa ouvir e dialogar com a sociedade, com o setor empresarial, para poder saber se está funcionando, se não está, como que a gente pode avançar, porque o objetivo é justamente que a gente possa utilizar esse período experimental para poder conseguir evoluir, avançar nessas medidas. Em relação às obras, né, só rapidamente, a gente termina agora os serviços iniciais da concessão rodoviária, cujos quais, apenas após o término, pode-se iniciar a cobrança da tarifa. Então, a gente teve agora um trabalho da Secretaria de Parcerias muito árduo e muito dedicado em conseguir verificar que as condições foram cumpridas, para que aí sim a gente pudesse ter o início do funcionamento dos outros pórticos que agora passam a funcionar. Amanhã, inclusive, a gente tem a reunião da agência reguladora, a AGERGS, para poder homologar esses trabalhos iniciais, e aí 10 dias, contados 10 dias da homologação, é possível iniciar, né, a cobrança dos demais pórticos. Isso tudo para poder dizer, acho que como o Celestino colocou, ninguém quer pagar pedágio, mas a gente precisa sempre saber que esse pedágio ele vem
com o investimento sendo realizado. Então tem esse trabalho da Secretaria de verificar se as condições estão cumpridas, de iniciar esse próximo ciclo de investimento junto à concessionária, aprovando os projetos, entendendo quais que são as demandas. Na concessão que nós temos da SACIR, que liga Tabaí a Santa Maria, nós fazemos um trabalho muito grande com o setor empresarial e com os municípios, de entender eventuais demandas que são colocadas, eventuais alterações de projeto, como que a gente pode aprimorar aquilo que estava previsto em edital para a realidade que se coloca, né? É natural que as condições se alterem ao longo do tempo, eventualmente surge uma nova necessidade, surge um novo investimento e, de fato, seguindo uma parceria entre todos os envolvidos, a gente entende que a concessão pode ser esse instrumento de antecipar os investimentos, de garantir soluções logísticas e de, principalmente, garantir um serviço adequado aos usuários. Então, a Secretaria de Parcerias e Concessões está à posição. O governador Eduardo sempre nos determina estar em constante diálogo, seja aqui no município, seja na sede administrativa do governo, mas principalmente para que a gente possa tornar esta concessão um veículo de investimento e de atendimento das demandas que são colocadas por todas as partes. Muito obrigado e a gente sempre segue em diálogo com todos vocês. Bom, retomando aqui sobre... essa é a parte, acho que é mais importante, né? A gente sempre deixa aquilo que é o melhor para o final, mas aqui, basicamente, o que eu gostaria de mostrar aos senhores são os projetos funcionais de duplicação do contorno de Caxias e também a ligação entre Garibaldi e Farroupilha. Essas são as nossas obrigações principais que deverão ser entregues até o final do terceiro ano da concessão, ou seja, janeiro de 2026. Eu só gostaria apenas de fazer alguns comentários a respeito do que os senhores virão na sequência, para que fique muito bem entendido o que é esse material que eu vou mostrar, ok? O que será mostrado aqui é um anteprojeto geométrico. Geometria tem a ver com a forma da rodovia, né? Por onde ela vai passar, determinada trecho da rodovia, se a duplicação vai ser para a direita, para a esquerda, onde vão ficar ali as interseções que são necessárias, as vias marginais. Só que esse projeto funcional ele tem alguns limitadores, né? Isso daqui não é um projeto executivo. O projeto executivo é a última fase do projeto que existe, que é aquele material que você realmente coloca a efeito. Você contrata as empresas, as empreiteiras para fazer o trabalho e elas executam exatamente como está no executivo. Esse daqui é um funcional, é como se fosse um croquis. Ele só vai te mostrar por onde vai passar a duplicação e as principais intervenções que vão ocorrer. Eu chamo a atenção que esse anteprojeto, então, é a linha base para o desenvolvimento dos projetos executivos, que estão, nesse momento, em execução, estão em tratativas. Os senhores passando pelos nossos trechos aqui, tanto contorno de Caxias quanto Garibaldi e Farroupilha, devem notar ali a presença de algumas pessoas fazendo sondagem no terreno, que é a base para a gente poder elaborar o projeto executivo, e também a parte da topografia. A gente não trata nesse momento sobre as técnicas de geologia, até porque é isso que está sendo sondado agora nesse momento. Também não trata de detalhes lindeiros específicos, alguma restrição que tem alguma indústria, alguma coisa que tem que ser repensado. Então, isso daqui é na visão de um projetista de geometria, né? Inclusive ele está junto com a gente aqui, é o Martim, da EG Foto. Isso também busca otimizar as exigências de quantitativos do PER. O PER é o nosso contrato, né? Lá que diz que a gente tem que colocar tantas rotatórias alongadas, tantos viadutos em desnível. Então, é uma maneira de a gente conseguir adequar a nossa exigência ao que é pedido na prática. Temos também aqui otimizações, com questão de desapropriações, desapropriar o mínimo possível. E onde for necessário ter desapropriações, algum tipo de contenções que possam ser feitas ali para você evitar de ter uma desapropriação desnecessária. E também esse material serve para gerar discussões, né, para o projeto executivo, que é um trabalho um pouco mais bem elaborado. Aqui o primeiro é o contorno de Caxias. Ele começa no KM 69 mais 80 metros e vai até o KM 80 mais 40 metros. Esse é o trecho que será duplicado e entregue até o final do terceiro ano da concessão. Aqui, basicamente, a gente fez aqui um resumo, ou um comparativo. Esse daqui é o que o PER nos exige, ou o nosso contrato nos exige, e aqui do lado o que esse anteprojeto geométrico está colocando. Então, a extensão da duplicação são 10,96 quilômetros, ambos estão ok. Tem 4 rotatórias alongadas no nosso como exigência, estamos colocando as 4.
porém em posições ligeiramente diferentes. Se vocês olharem aqui a quilometragem, dá um pouquinho de diferença, é uma questão de adequar e encaixar. Temos necessidade de colocar 2 interseções de diamante. Diamante é um tipo de interseção em desnível, em que você interliga o cruzamento da rodovia principal. Também está contemplado, ligeira adequação de posicionamento. São 3 passarelas, também as 3 estão contempladas. 3,42 quilômetros de marginal e a gente conseguiu encaixar 3 quilômetros. Esses 420 metros ali é uma impossibilidade topográfica que a gente não vai conseguir encaixar, mas o projeto não perde nada por isso. O segundo trecho entre Garibaldi e Farroupilha, ele começa aqui no KM 101,43 e vai até os 119 mais 360 metros ali no início da travessia urbana de Farroupilha, né, onde inicia a pista que hoje já está duplicada. Aqui o mesmo comparativo, a extensão de duplicação foi contemplada, está ok, são 17,96 quilômetros. São 7 rotatórias alongadas, também a gente manteve as 7 rotatórias, porém com um ajuste um pouquinho maior aqui numa delas, por uma questão de encaixe também. São 2 interseções diamante ou passagem inferior. Mantivemos também as 2 com algum ajuste de localização. 2 passarelas, 7,38 quilômetros de marginal. A gente teve que ampliar um pouquinho mais, 80 metros, que deu 7,46 quilômetros. E seccionado em 4 segmentos e não em 2, como estava no PER. Um retorno de nível que estava sendo programado, a gente não conseguiu encaixar esse retorno de nível porque tem outros dispositivos que proporcionam a mesma coisa, né? Que é fazer o retorno seguro em algum ponto. Aqui só básico aqui da geometria. Aqui a gente está colocando, isso daqui é como se fosse a parte da rodovia que hoje existe e aqui a parte da rodovia que será construída. Essa situação é uma situação em que vai ter um canteiro central, né? Que é o comum utilizado nos projetos de duplicação. A gente considera que nessa parte que vai ser implantada, vamos ter 2 faixas de rolamento de 3,60 metros de largura e 2,5 metros de acostamento. Mais 1,5 metro para a parte de drenagem, e o canteiro central ele teria 1,80 m, só que ele tem 60 centímetros de faixa de segurança em ambos sentidos, que dá em torno de 3 metros de distância entre os veículos e em sentidos opostos. Esse daqui é a configuração onde não é possível ter o canteiro central, por algum estrangulamento. Aí nós temos que daí colocar uma barreira rígida, chamada também de barreira New Jersey. Mas a configuração da pista de rolamento é a mesma. São 2 faixas de 3,60, 2,5 metros de acostamento. Só a barreira rígida que fica no centro, ao invés de ter o canteiro central. As vias marginais elas também estão projetadas para ter 8 metros de largura e mais 2 metros de calçada, ou seja, passeio ali pelas vias marginais. As alças de acesso das interseções de desnível, seja passagem inferior ou um diamante, ela tem essa configuração aqui. São 4,5 metros de faixa de rolamento e mais 2,5 metros de acostamento, que na verdade é como se fosse uma sobrelargura, né? Se algum veículo quebrar no acesso a alguma rampa, o outro consegue passar ao lado sem congestionar ali aquela interseção. Essas aqui são as rotatórias alongadas. A configuração dela é a seguinte: existe o canteiro central, que ele é variável, ele não tem uma largura definida, e o mais importante é assim, para cada lado da rotatória alongada, a gente vai ter 4 faixas de rolamento, de 3,60 cada uma. As 2 centrais é o da rodovia normal, então a pessoa vai passar pela rotatória sem ter que desviar da posição dela. Uma faixa mais à direita, que seria o acesso à interseção que você está tendo, e à esquerda para você poder contornar e fazer o giro ali na interseção para você seguir o caminho oposto, o sentido oposto. Bom, isso era a apresentação, que a gente gostaria de apresentar aos senhores aí em primeira mão esses projetos funcionais. A gente está trabalhando para que se torne realidade, por enquanto está só ali no virtual, mas estamos ansiosos para colocar a máquina na pista e começar essas obras logo, né? E o principal é entregá-las, né? Os senhores, que é o principal motivo de estarmos aqui, né? Agradecemos aí o pessoal do Governo do Estado, Secretaria de Parcerias aí com Gabriel Fajardo. Como o nome diz, é parceria mesmo. A parceria é muito forte. A gente consegue fazer muitas coisas aqui junto com o Governo do Estado, porque existe
percebo eu, uma confiança mútua, né? A gente propõe, mostra e entrega. Então, entendemos que essa parceria lá é muito salutar e tem muita coisa para acontecer ainda e muitas melhorias para acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Ricardo, eu convido o senhor, por favor, aqui ao lado. A gente vai convidar também o nosso presidente Celestino e o nosso secretário adjunto, por favor, Gabriel, ao palco, para o nosso momento das perguntas. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, secretário Gabriel. A atenção com que a plateia ouviu os senhores é mais ou menos o tamanho da expectativa que nós todos temos para ver tudo isso realizado. É muito grande. Dar as boas-vindas também ao José Roberto da Silva e o senhor Amadeu Greca, que são os acionistas da concessionária. Bem-vindos à Serra. Nós esperamos impressioná-los tão bem, que daqui a uns anos os senhores serão moradores aqui da Serra para poder usufruir dessas obras maravilhosas e curtir a nossa massa, o nosso galeto e os nossos atrativos. Para começar as perguntas, então, o nosso diretor de infraestrutura, Fábio Vanin, coordenador da diretoria, ao microfone. Então, boa tarde. Parabenizar a apresentação, né, fazer coro com o presidente Celestino, dizer que, em especial, os projetos vistos ao final, eles vão ao encontro dos anseios aqui da Serra Gaúcha, uma mais ligada à questão urbana da cidade, né? Muito interessante ver e ter a certeza de que essas obras sendo implementadas, a concessão ela foi o caminho mais adequado para trazer infraestrutura para a Serra. São duas perguntas sobre o projeto de concessão. Uma mais relacionada ao pagamento da tarifa e a questão dos free flows. Então, foi pauta, salvo engano, ao final do ano, início do ano, a possibilidade de existir uma quantidade maior de pontos de cobrança. Salvo engano, foi até uma proposta do governador do estado, né, que teve alguma repercussão aqui, algumas respostas aqui que não estaria na concessão, enfim. Mas eu estava conversando com a diretoria de infraestrutura e é um tema que, pelo valor que ficou cada ponto, seria interessante de ser abordado. Então, acho que é até mais direcionado ao governo do estado do que propriamente à concessionária, no sentido de quais seriam os procedimentos para poder avaliar alguma coisa nesse sentido, né, para poder se abrir esse debate e se verificar essa questão. E a outra em relação à concessionária, da mesma forma que há uma demanda muito grande da região nas obras que ligam a cidade de Caxias do Sul a Porto Alegre, a Bento Gonçalves, pela questão da produção e do escoamento da produção, também há um anseio muito grande quanto às obras para o outro lado, para Flores da Cunha, Antônio Prado e tudo mais. E se pudesse comentar um pouquinho quais são os prazos e as principais intervenções para aquele outro trecho da concessão. Tá? Eram essas as questões, presidente. Bom, obrigado pelas perguntas, Fábio. Começar te respondendo sobre a primeira questão, sobre o free flow e os pontos de cobrança, né? Basicamente, o que nós estamos experimentando agora é um período experimental da cobrança em que a gente só substituiu a forma de pagamento, né? Então, o que a gente chama de tarifa de face, que é o valor da tarifa que é cobrada por praça, foi substituído agora pela cobrança automática. Isso foi a medida que nós tomamos. Mas o free flow, né, verdadeiramente, o free flow que a gente vivencia em outras experiências, inclusive internacionais, como no Chile e na Europa, ele tenta democratizar o pagamento da tarifa para poder fracionar o pagamento pelo uso que é realizado pelo usuário. Ou seja, você paga pela distância percorrida. Se você vai percorrer 10 km, você vai pagar 10 km, isso é diferente se você percorrer 30 km, que você vai pagar proporcionalmente aquela TKM, que é a tarifa por quilômetro. O que nós estamos agora iniciando é uma fase de estudos junto à concessionária. A concessionária tem um prazo aí de 120 dias para poder apresentar ao Estado um plano de trabalho. Nós ainda estamos durante esse prazo, para que ela tenha uma consultoria contratada para poder realizar
esses estudos, né? Então, ela vai olhar para a possibilidade desse fracionamento para poder entender como que a demanda se comportaria em relação a isso, lembrando que nós já temos um contrato firmado, então a concessionária já deu uma proposta de preço, a gente não pode desequilibrar este contrato, isso é importante. Então, só com a perspectiva de que melhore para todo mundo é que nós faríamos uma medida dessa. E isso é importante dizer que não é da noite para o dia que se faz isso, né? E não é sem diálogo, como eu ressaltei desde o início. Nós temos todo um procedimento previsto em contrato para que qualquer novo ponto de cobrança possa ser dialogado através de audiências públicas, de consulta pública, de um processo que legitime essa decisão. Então, nesse momento que nós estamos aguardando o plano de trabalho da concessionária, ela vai ter aí 8 meses para poder desenvolver esses estudos e só depois a gente inicia qualquer medida para poder debater isso com a sociedade. Isso é muito parecido com o que a gente já vem fazendo na estruturação dos outros 2 blocos de rodovia que a gente vem estudando, que é o bloco 1, né, na região metropolitana de Porto Alegre, e no bloco 2, que é no Vale do Taquari. Esses 2 blocos a gente já parte dessa premissa. Então a gente já parte primeiro da cobrança automática, a gente já não vai ter praça de pedágio, e a gente já vem pensando na tarifa de pedágio de forma proporcional, né? Porque este é o objetivo do Free Flow, é gerar cada vez mais igualdade tarifária, né? Justiça tarifária para o usuário. Então a gente já vem fazendo isso nos nossos novos 2 blocos, e para o bloco 3 a gente vai ter esse estudo e esse debate, né, com audiências, com consulta, com medidas que a gente vai certamente voltar aqui para poder conversar com vocês antes de qualquer decisão. Com relação às obras, é até interessante a pergunta que você faz, porque muitas vezes tem trechos da rodovia que parece que não vai ter nenhuma melhoria, né, porque estão fora ali dos trechos de duplicação, mas não é verdade. Caxias, sentido norte, né, até Vacaria, até a 116 próximo de Vacaria, elas não vai ter, não está previsto duplicação desse trecho, só que vai ter uma série de melhorias também. Ali na serra a gente tem que instalar algumas caixas de brita, né, aquelas saídas da serra, nos locais que são perigosos, para dar um pouco mais de segurança ali aos veículos de carga. Nós temos que adequar os acostamentos de toda a extensão rodoviária, inclusive esse trecho norte da 122. Nós temos que fazer o alargamento das pontes que existem hoje e também reforço, se necessário, né? O alargamento é para comportar a plataforma toda da rodovia, porque hoje você tem ali a plataforma aproximadamente, são 2 faixas de 3,60 e mais os acostamentos. As pontes ela tem que comportar essa plataforma inteira, então as que não comportam vão ser alargadas. Além disso, nós temos também que, aí faz parte da concessão como um todo, a gente tem que instalar fibra ótica em todo o trecho da concessão, inclusive essa parte norte da 122. Temos de instalar as câmeras de CFTV, todo o nosso trecho, toda a nossa concessão, ela vai ser toda ela monitorada por meio dessas câmeras. Elas são câmeras inteligentes, não terá nenhum ponto cego na rodovia, então qualquer emergência, qualquer acidente que ocorra, antes mesmo de ser chamado socorro, seja pelo nosso cliente ou alguma inspeção nossa que passa pelo local, a gente vai conseguir monitorar isso dentro do nosso CCO. Então, qualquer anomalia que aconteça no fluxo, a gente consegue ter acesso a essa informação e deslocar o socorro o mais rápido possível. Isso falando em termos, vamos dizer assim, de obras e de melhorias, né? É claro que essa parte norte da rodovia, ela não tem duplicação porque a demanda não exige, ela não, vamos dizer assim, não há necessidade de você duplicar essa rodovia nessa parte norte, porque seria um desperdício de recursos e a tarifa teria que ficar muito mais cara do que é hoje, né? Então, o pessoal, parte norte da 122, não vai ser esquecido, não. Tem muita coisa para acontecer por lá. Muito bem. Nós temos agora inscrito um representante da parte norte da rodovia, Alexandre Souza, nosso diretor de negócios internacionais. Bom dia. Bom dia, Celestino. Obrigado, senhores, pela apresentação. Eu tinha pontuado 2 questões, mas o colega Vanin já eliminou uma delas. Obviamente, o bairrismo impera aqui na Serra. O meu questionamento era com relação a por que não ampliar a duplicação até a BR-116, visto que a produção da Serra Gaúcha vai majoritariamente ao norte e não ao sul, e por que também não priorizar as melhorias na rodovia, na 122, que passa por Flores da Cunha, indo até a BR-116 em Campestre da Serra. Mas a pergunta já foi respondida. Eu tenho outro questionamento, e cabe aqui a mim fazer esse questionamento, porque eu tenho certeza que não existe almoço grátis.
A pergunta é, quanto vai custar tudo isso? Hoje nós temos já o custo de pedágio, um dos mais caros do Brasil, ficando atrás só de algumas autopistas ou algumas pistas de São Paulo, que são consideradas como pistas praticamente europeias. Um caminhão para ir e voltar ao Porto de Rio Grande, isso é um assunto que nós precisamos dominar, né, Celestino, para levar uma exportação para o Porto de Rio Grande, um caminhão chega a pagar R$ 775 de pedágio. Ou seja, é tudo lindo e maravilhoso, mas vai encarecer o custo logístico. Qual vai ser o impacto de toda essa modernização no custo logístico? Obrigado. Bom, com relação ao custo logístico, discordo um pouco de você. Tem a questão do pedágio, a tarifa de pedágio que você está pagando pelo uso da rodovia, mas eu penso que esse custo logístico tem a tendência de diminuir, né? A gente vai ofertar ali rodovias com traçado adequado, com duplicações, sem buraco na pista, para dizer o mínimo, bem sinalizado, seja de dia ou seja de noite. Então eu penso que o custo logístico não é uma conta tão simples como você fez, né? Não é apenas o lado do pedágio, tem o lado do retorno também, né? Então eu penso assim que obras de infraestrutura é para isso que elas servem, né? Elas mudam a concepção do transporte. A gente muitas vezes fica prestando atenção num segmento ou outro de rodovia, porque aqui não vai ter duplicação, porque ali não vai ter tal melhoria que no outro tem, ou eu estou pagando o pedágio aqui em cima e o pessoal lá de baixo não paga e vice-versa. A gente tem sempre que pensar a rodovia, o sistema rodoviário como uma coisa só. Ele não está para atender uma região pequena, ele está para atender regiões grandes, né? Você transporta coisa do sul para o norte, do leste para o oeste e assim por diante. Então, a maneira de você pensar infraestrutura ela é um pouco diferente do que pontualmente, né? Só complementar a resposta do Ricardo, no sentido de que a gente inicia aqui uma concessão que tem o mesmo nível de serviço das rodovias de São Paulo, né? O que significa isso? Significa que o padrão que está estabelecido em contrato para que a concessionária possa entregar essas rodovias segue um padrão que nós precisamos acompanhar e manter este padrão, né? O que a gente chama de nível de serviço. Ou seja, são parâmetros objetivos que a gente precisa acompanhar. A tarifa de pedágio, por outro lado, ela é uma tarifa definida na licitação, né? Então, quando a gente tem uma licitação, um processo concorrencial, os estudos que embasaram aquela concessão determinam qual que é a tarifa básica de pedágio a ser cobrada. E essa tarifa está sujeita aos reajustes que são anuais. A gente acaba de ter, né, homologado o primeiro reajuste da CSG agora no mês de janeiro para fevereiro, que é a data base do contrato, mas essa tarifa ela não avança sobre outros tipos de alterações que não sejam essas de oscilações inflacionárias, né? A gente tem mecanismos no contrato para poder manter a tarifa atualizada, mas com um aprimoramento contratual muito grande em relação ao que aconteceu na Ecosul. Só para poder trazer um histórico, acho que certamente os senhores e senhoras conhecem muito melhor do que eu este contrato. O contrato da Ecosul ele é um contrato muito antigo, é um contrato de um modelo regulatório feito pela NTT muito anteriormente, que não conta com os instrumentos que hoje nós temos para poder conseguir trazer justiça tarifária e modicidade tarifária. Só para se ter um exemplo, a taxa interna de retorno da concessionária é uma taxa interna que hoje não se verifica concessões com esse nível de retorno, né? E ela era uma taxa interna de retorno vinculante, o que significa que qualquer valor que era eventualmente alterado seguia uma taxa de retorno muito maior. Então, de fato, houve aí um descuido em relação ao tratamento desse contrato muito grande. Tanto que a tarifa que foi reajustada agora na virada do ano, ela acabou sendo refém de um passivo regulatório, que significa que dívidas não reconhecidas pelo Estado ficaram represadas durante 2, 3 anos com um impacto tarifário muito grande de uma vez só, né? Isso é uma forma de conduzir um contrato de concessão de forma completamente irresponsável e indevida, que inclusive por motivos políticos acaba muitas vezes ocasionando depois uma conta muito maior do que aquela que se deveria. No governo do Estado, hoje, nós temos um rigoroso cumprimento contratual, né? Nós não alteramos a nossa tarifa de pedágio
por nenhum motivo eventualmente necessário por um contexto político-eleitoral, é rigorosamente observada, inclusive as sanções que a concessionária pode obter na sua tarifa de pedágio. Existe um fator dentro do nosso contrato, um anexo específico, de que se qualquer obra for atrasada, a concessionária sofre um desconto na sua tarifa em relação ao atraso dessas obras, é o que a gente chama de fator D dentro do contrato. Então isso tudo são mecanismos que hoje nós temos e que certamente as concessões anteriores, até porque eram concessões muito ainda novas, né, dentro de um contexto de concessões rodoviárias, não tinham. Então a gente realmente acredita que não terão grandes surpresas ao longo desses 30 anos, claro, desde que mantida as regras contratuais e observadas as regras do jogo. Uma preocupação muito grande que o governo do estado tem, a concessionária certamente, é que a partir do momento que a gente tira a restrição física da praça de pedágio para poder cobrar a tarifa, né, e a gente passa a ter uma cobrança automática, nós temos que observar a evasão dessa tarifa de pedágio, porque afinal de contas a concessionária não responde por esse risco de não ter o pagamento sendo realizado. Quem responde por isso é o Estado, né? Obviamente através de mecanismos que nós criamos para isso, para poder tratar cada vez mais isso de forma automática e não ter nenhuma alteração na tarifa por conta disso, mas a gente realmente precisa de ter, né, uma observação, aí, uma observância dessas regras contratuais também pelos usuários, para que a gente possa fazer com que esse contrato flua da melhor forma possível, como a gente vê que hoje está com resultados muito positivos. Oi, muito bem. Juntamente com a pergunta do nosso prefeito Odiló de Domênico, então, que encerra a nossa rodada de hoje, levem um abraço carinhoso. Tenho presente que o papel desta casa é, sim, manter esse ambiente de diálogo, de construção, de harmonia do contrato. Nós temos mais 28 anos e 11 meses de convívio, que precisa ser um convívio saudável, um convívio construtivo, em prol do desenvolvimento de toda a região. Então, muito obrigado pela transparência, pela clareza com que nós olhamos os números e com a responsabilidade que esse tema nos merece. Prefeito Odiló, o senhor está com a palavra. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Saudar o nosso secretário adjunto, saudar o Ricardo, que representa a CSG. Dizer que participamos dessa concessão aí do período de discussão com o secretário Busato, aonde entendemos sim que o poder público não tem condições de fazer, precisávamos dessa questão do pedágio, mas eu vou fazer uma pergunta. Amanhã temos reunião para ver diversos assuntos de interesse aqui da nossa população, mas eu tenho certeza que está aqui o Tonete, o Lovatel, que são duas vinícolas que ficam ao norte da RS 122 e que hoje sofre muito por conta de um aparelho ali que chamado de viaduto. É um elogio muito grande, que é aquela passagem de nível aí da Festa da Uva ali, Nossa Senhora da Saúde, que deve ter 3,70 m. Ali entala ônibus, caminhão, furgão, aquilo ali é um horror. E eu vi que os senhores colocaram como uma passagem de nível. Se pudesse dar essa informação para o nosso pessoal, qual o período que os senhores pretendem intervir ali, porque talvez essa seja a obra mais urgente do contorno norte de Caxias do Sul. Obrigado. Obrigado, presidente. O contorno de Caxias, conforme foi apresentado ali, ele é o primeiro trecho que vai ser entregue duplicado. Tudo que está contemplado ali, senhor prefeito, ele vai ser entregue até o final do 3º ano, né? É muito difícil, é muito prematuro fazer qualquer tipo de afirmação de quando que aquele ponto específico seria atacado, né? A gente entende que as obras de artes especiais, que são os viadutos, as pontes, elas são as primeiras a serem intervidas, né? Porque você duplica, a ideia é assim, você duplica o que existe hoje, você desvia o trânsito, restaura a que existe hoje e, por fim, você libera os dois sentidos de tráfego, né? Então, eu não consigo te responder exatamente quando é que seria essa intervenção. Eu só sei te dizer que o fim, que é janeiro de 2026, todas têm que estar entregues e operando, né? Bom, o Celestino me passou a palavra aqui para considerações finais. Só novamente agradecer a SIC, a Prefeitura, a todos vocês que estão aqui presentes, colocar novamente o Governo do Estado à disposição, dizer que a gente é sensível. Acho que o governador Eduardo sempre nos sensibiliza em relação da importância da parceria público-privada, não só em relação à concessionária, mas principalmente em relação ao setor produtivo, né? Ao setor que de fato faz com que a economia do nosso estado seja aquecida e avance. Então, nós precisamos cada vez mais entender essa concessão realmente como um instrumento de superação dos gargalos logísticos
que nós temos, né? Sei que não é interessante pagar tarifa de pedágio, mas é de fato o que dentro da nossa realidade hoje a gente consegue antecipar investimento e trazer resultado. Então o governo do estado fica à disposição, nós estamos sempre acompanhando a concessão, como o Ricardo falou, numa verdadeira relação colaborativa, esperamos que assim se siga pelos próximos anos. A gente finaliza agora os trabalhos iniciais e de fato agora a gente começa a fase dos investimentos, né, de maior vulto dentro dessa concessão, e nós vamos rigorosamente acompanhar para poder entregar cada vez mais essas obras com satisfação para vocês. E novamente, qualquer problema a Secretaria está 100% à disposição para seguir dialogando, e qualquer novidade vai ser um prazer retornar aqui, até porque o almoço estava maravilhoso. Obrigado. Bom, eu também agradeço aqui a oportunidade de poder esclarecer os senhores ali um pouco do nosso trabalho, o que nós já fizemos e qual é a perspectiva do que nós temos pela frente. Os desafios são muito grandes, são até complicado, vamos dizer assim, a dizer que a nossa garantia realmente é a nossa palavra, né? A gente coloquei ali alguns números com relação ao capital social que foi integralizado, as garantias que nós temos com relação ao governo do estado. Mas o que eu consigo perceber é que está tudo muito bem encaminhado, está tudo muito bem alinhado para que isso tudo aconteça no tempo que já foi definido, que está no nosso contrato, né? A gente agradece, até nos sentimos lisonjeados de estar aqui com os senhores na hora do almoço, né? E ao mesmo tempo sendo privilegiados aí pela atenção dos senhores, e estamos também à disposição sempre. A concessionária nunca se furta a conversar, a dialogar e procurar sempre um caminho melhor possível. Muito obrigado. Muito obrigado às senhoras e os senhores que estiveram aqui presentes nesta segunda-feira. Fica aqui o convite para a próxima segunda-feira, nesse mesmo local, mais um tema de relevância para a nossa região, assim como é o de hoje. Obrigado, uma boa e produtiva semana a todos. Há mais de 8 décadas, a marca Círculo é sinônimo de saúde e hoje é uma das mais completas estruturas de saúde do Rio Grande do Sul. O Círculo Saúde conta com uma equipe de profissionais altamente especializados que, com práticas modernas e humanizadas, cuidam dos clientes com carinho e competência. Além de um hospital próprio com acreditação nível máximo, referência no estado, laboratórios de alta tecnologia, ampla carteira de médicos, clínicas e hospitais credenciados e exclusivos centros de especialidades médicas, o Círculo mantém bases de atendimento em várias cidades. Para a tranquilidade e segurança dos clientes, os planos de saúde do Círculo também garantem médico 24 horas e atendimento nacional. Afinal, saúde é a nossa razão de ser. E inovação e vanguarda são predicados indispensáveis para estarmos a cada dia mais próximos de você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Conhecemos o sul do Brasil como ninguém. Há mais de 60 anos, acompanhamos de perto a vida dos gaúchos e construímos uma relação de proximidade e de confiança. Acreditamos na força da comunicação e queremos contribuir com os seus negócios a partir do nosso portfólio de marcas líderes e das nossas soluções de mídia e projetos de experiência. Porque grandes marcas são construídas para pessoas e para fazer isso é preciso viver junto.
a praia, a casa, o campo. Com Marco Polo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, uma exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marco Polo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de foto pro ar. A Marco Polo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Construindo soluções. Construindo oportunidades. Construindo compromissos. Construindo a mobilidade. Empresas Randon agora são Randon Corp. Construindo o amanhã. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender, desenvolver, Hooks, meu caminho eu vou fazer, Hooks, conhecimento pra crescer, Hooks, meu caminho eu vou fazer, vou seguir um novo ritmo, na minha batida, então pega a visão, trocar, compartilhar, reinventar, sempre do meu jeitão, sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Hooks, aprender, desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro.
Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em roda da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botei ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.